En 1982, Roberto Farina facilitou esse processo com a publicação do primeiro grande livro sobre transexualidade no Brasil. Para os médicos que escolheram tratar pacientes transexualismo do homem à mulher normal, forneceu esboços detalhados de procedimentos quirúrgicos. Em 1995, quando um projeto de lei que permitisse a realização da cirurgia foi proposto, Farina escreveu um editorial intitulado Cidadania do Transsexual. Em linguagem leiga, ele definiu a transexualidade e condenou as leis obsoletas que deixaram alguns brasileiros sem, e cito, tratamento ou cidadania. O editorial de Farina, então, nos leva das políticas repressivas em relação à mudança de expressões de sexo e gênero da década de 70 para os movimentos por direitos trans durante a década de 90 e posteriormente. Ao mesmo tempo, a partir da década de 1990, as pessoas trans começaram a se organizar em torno da linguagem dos direitos. Com base nos movimentos feministas, gays e de defesa do HIV existentes, eles pediram o reconhecimento legal. Eles olhavam para um futuro onde as variadas expressões de gênero já não provocavam tanto assédio. No entanto, o policiamento da apresentação de gênero em público e, particularmente, as circuncisões arbitrárias contra travestis iniciadas em meados da década de 70 tornaram a vida de algumas pessoas trans mais vulneráveis do que outras. Embora fosse possível para Nogueira, Neri e Brown adoptar um estilo de vida circunspecto enquanto seu trabalho e autoapresentação, viver abertamente como travesti continua sendo muito perigoso. Travestis trabalhando nas ruas poderiam ser arbitrariamente presos, enfrentando a vezes prisão, estupro ou morte. Estas invasões, que começaram durante a ditadura, cresceram durante as epidemias do AIDS e hoje, infelizmente, atingiram níveis alarmantes. Finalmente, os historiadores do retorno à democracia têm contribuído para a noção de uma ruptura que não faz justiça à complexidade dessa história. As necessidades que uniram as vidas de Farina, Nogueira e Brown e as lutas que enfrentaram na década de 70 abriram as portas para tornar as terapias de transição um direito, eliminando, em parte, o julgamento moral que subjaz à transexualidade. O discurso inaugurado durante a ditadura ganhou apoio estatal e força de lei no final da década dos 90, proporcionando condições de possibilidades para a transexualidade no Brasil em uma nova escala, ao mesmo tempo que definiu os contornos dentro dos quais os transexuais lutam suas batalhas, muitas vezes com sucessos e outras vezes com terrível frustração e perda. Hoje tentei abrir espaço para as pessoas invisíveis nas histórias oficiais, para o trabalho que precisa ser feito para preencher esse vazio e para imaginar configurações futuras para viver vidas vivíveis, dentro de términos de ambiguidade. Para mim, isso tem sido e permanece uma busca que é poderosamente atraente. Obrigado. Muitíssimo obrigada a sua participação e sua intervenção, professor José Amador. Eu quero aproveitar esse momento, esse breve intervalo, para registrar a presença da presidente da organização Elia Alonso de Educação e Cultura e vice-diretora da faixa, Márcia Alonso, está ali no fundo. E também aproveitar essa fala do professor José Amador, que falou das vivências trans na época da ditadura militar, e agradecer aqui a presença da Cláudia Celeste, da Suzy Parker,
da Cici Diamond, que está hoje sobre personalidade secreta. Em especial a nossa homenageada da noite, que daqui a pouco a gente vai fazer, que é a Ieda Brown, que foi citada pelo professor Zé Amador no seu estudo. Agora, nesse momento, quero convidar a professora Patrícia Sanches, doutora, companheira de luta lá na Comissão de Direitos Homoafetivos da OAB, para fazer sua fala. Eu providenciei aqui, que você gosta. Está soltinha. Não. Então. Sim. Acho que é essa. Tá ligado? Agora tá. Tá? Tá. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao meu amigo queridíssimo Turra, mais esse convite. Giovana, nossa companheira de batalha. E agradecer a presença. Olha, um carinho imenso tê-las aqui. A vocês todos. Realmente é incrível tudo isso que hoje nós estamos vivendo. E, professor, eu queria muito te agradecer, porque foi um resgate da nossa história. Ele falou da história do Brasil. Isso é um resgate assim, incrível. Eu fiquei muito emocionada mesmo com as suas falas, com todo esse movimento histórico que ele traz, porque é a nossa história. Sabe? Muito obrigada mesmo, muito obrigada por toda essa pesquisa, esse carinho. Falou um português assim incrível. Muito obrigada mesmo. E também queria te dizer que esta faculdade aqui, ela foi um dos redutos do movimento estudantil na época da ditadura. Então, essa faculdade aqui é muito importante para todo esse movimento histórico que a gente vive hoje. A faixa sempre nos dando espaço, sempre dando espaço à diversidade, ao pensamento, à liberdade. A faixa está de parabéns. Muito obrigado à faixa, mais uma vez, por essa oportunidade. Não é a primeira que nós estamos aqui. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Eu fico muito emocionada, porque nós começamos um trabalho no final da década de 90, e um tema que era ainda um pedacinho, a gente estava falando ainda das uniões entre pessoas do mesmo sexo, e era uma novidade tão grande que uma defesa de monografia reuniu todos os professores da Unirio numa sala para poder ouvir, porque era uma novidade muito grande. Então, e para nós estarmos aqui hoje, com todo esse desenvolvimento, com toda essa história aqui, realmente é incrível. Bom, para quem não conhece, eu coloquei ali a bandeira da causa trans. Sou trans e quero dignidade e respeito. Essa é a bandeira da causa trans. Eu acho que todos que defendem, todos que vivem isso, todos nós somos trans. Não é verdade? Todos nós somos trans. Eu acho que essa bandeira pertence a todo mundo. Nós trabalhamos juntas na OAB, na Comissão de Direito Homoafetivo da OAB. Foi uma das primeiras comissões do Brasil e, por isso, ela recebe esse nome, Comissão de Direito Homoafetivo. Esse termo homoafetivo foi cunhado pela Maria Berenice Dias. Quem é da Escola de Direito e estuda Direito de Família já, com certeza, ouviu falar em Maria Berenice Dias, que, então, ela cunhou esse termo. E acabou sendo um termo guarda-chuva para todas as questões LGBT. Então, nós somos uma das primeiras comissões do Brasil a cuidar das causas LGBT. O meu amigo aqui também está presente, outro amigo, vários amigos aqui presentes, e eu fico muito, muito honrada com isso. Então, vamos lá. Importante, nós visualizamos todo o histórico que o professor José Amador trouxe para a gente, e agora vamos já pegar na fase das coisas boas, porque nós vimos todo o histórico dessas pessoas que foram as desbravadoras de tudo isso. Então, hoje, como nós estamos hoje no Brasil, nessa questão trans,
Então, eu trouxe um quadro aqui sobre saúde e bem-estar, e, nesse momento, nós estamos com uma proposta na OMS para despatologização da transgeneralidade. E por que esse termo transgeneralidade? Os estudos mais modernos têm tratado de transgênero, porque é uma questão de gênero, ou seja, já começamos a transpor. A partir do momento que os termos são redesignados, isso quer dizer que o nosso pensamento começa também a ficar mais ordenado, né? Então, vamos tratar da transgeneralidade, preferencialmente. Então, nós temos a CID. CID é a Classificação Internacional de Doenças, isso na sigla em português. E a CID, ela já teve 10 edições. Estamos indo para a 11ª edição. Então, a OMS, ela tem um catálogo de todas as doenças. Mas o termo não é muito correto, porque só se fala em doença nesses termos, mas não é o correto, porque ali tem todos os procedimentos que podem ser feitos dentro de uma análise hospitalar ou ambulatorial. Tá? Vou dar um exemplo. A pessoa que vai fazer cesariana, a cesariana não é o tratamento de cesariana, a cirurgia não é um tratamento de doença, mas ela tem previsão na CID, tá certo? Porque há um procedimento a ser seguido em razão da gravidez, ok? Então, a proposta é retirar a transexualidade, e ainda assim esse termo, do rol de doenças, de patologia, porque estudos já sedimentados demonstram que não é uma questão de doença. João Nery uma vez esteve aqui e disse que eu não tenho doença nenhuma na cabeça, o meu corpo que não era... O meu problema era o meu corpo, não era a minha cabeça. Então, estudos modernos já sedimentaram de que realmente não se trata de nenhum tipo de desvio da mente. Então, estamos esperando, a próxima já era para ser apresentada em 2015, depois foi para 2017, agora foi para 2018. Vamos esperar, então, para que seja retirado do rol de doenças. E aí, os meus amigos e amigas que estão no processo transexualizador ficam preocupados, porque perguntam assim, professora, se retirarem da CID, eu não terei mais direito ao tratamento pelo SUS? Esse é o grande medo. Na verdade, isso não impede, uma coisa não impede a outra, tá? Porque os procedimentos continuam tendo previsão, só deixa de ser doença. E isso é importante porque é um resgate da dignidade dessas pessoas. Não são pessoas doentes. São pessoas que precisam de dignidade, são pessoas que precisam de respeito, são pessoas que precisam de visibilidade. Então, essa é a realidade hoje em relação ao OMS. Então, nós estamos aguardando essa nova publicação, tá? E vai retirar, vai passar 2 novas categorias, né, para falar de incongruência, tá? E para tratar tanto da questão de adolescentes, como da questão de adultos, e também tratando da questão na infância, que isso é muito importante. Até me coloco aqui à disposição, se em algum momento, mais para frente, para falarmos só sobre a transexualidade infantil. Então, ambas as categorias estão aqui para serem retiradas dessa questão da doença junto ao OMS. Tá? Como é que a gente anda? Bom, em 2006... foi editada a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, uma portaria do Ministério da Saúde, que garantiu o direito ao atendimento para todas as pessoas em razão de discriminação, ou seja, livre de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero em todas as unidades de saúde pública. Então, foi a primeira portaria que nós tivemos em 2006. Em 2008... foi instituído o processo transexualizador. Mas é importante colocar também que o processo transexualizador só foi possível depois que o Conselho Federal de Medicina se pronunciou e desenvolveu as técnicas
de tratamento e cirurgias. Ok? Então, em 2008, foi a portaria, uma das mais importantes, que instituiu o processo transexualizador e colocou o seguinte, de que a questão da saúde do transexual não é uma questão de saúde individual, é uma questão de saúde da própria sociedade. Então, tirou daquele âmbito do indivíduo e colocou a uma responsabilidade social. Então, foi muito importante essa portaria de 2008. Aí, seguiu para a resolução do CFM, que aí ele criou toda uma viabilidade técnica para a realização das cirurgias. E, por último, a portaria de 2013, que ampliou esse processo transexualizador. É importante dizer que o processo transexualizador é um processo mesmo e que nem todas as pessoas vão estar aptas à cirurgia de transgenitalização, porque todo o processo transexualizador são vários tipos, são várias etapas diferentes e que levam o sujeito a dizer se o corpo está adequado ao que pensa que é o melhor para si ou não. Chega um momento que diz, olha, eu estou super satisfeito, eu não preciso fazer tal intervenção ou aquela outra intervenção, para mim, eu estou satisfeito. Então, nem todos os transexuais, as transexuais, que vão chegar a toda a finalização de um tratamento cirúrgico. Até porque as cirurgias para transhomem, as cirurgias de neofaloplastia ainda são passíveis de estudo, elas ainda não estão sedimentadas, as técnicas não estão ainda sedimentadas. Tá? Então, entre 2008 e 2016, foram realizados 349 procedimentos hospitalares, pouco, né? Pouco. 349 procedimentos hospitalares e 13.863 ambulatoriais. Isso quer dizer que nem todas as pessoas vão chegar a um procedimento cirúrgico, tá certo? Desse processo transexualizador. Nós temos, primeiro, toda uma terapia, uma fase de hormonoterapia, tem a fase de fazer análises sociais, e depois, sim, se a pessoa quiser, ela passa para os procedimentos cirúrgicos, que não são os procedimentos cirúrgicos, não apenas um. Né? E aí, veja, estamos falando de procedimentos administrativos, ok? Que proporciona a pessoa a realizar um tratamento no seu corpo. Vamos dar um salto agora para a questão do judiciário. Porque, veja, um pouquinho da história do João Nery. O João Nery, depois que submeteu à cirurgia, ele se viu diante de um homem do espelho e falou o seguinte, e agora? Cadê a minha identidade? Como eu vou me apresentar às pessoas? E isso ele conta no livro Viagem Solitária. E ele foi, então, para o interior do Brasil e disse que nunca tinha sido registrado antes na vida. E o cartório, então, falou, então tá bom, qual o seu nome? João Nery. João Nery. Quando que você nasceu? Dia tal. Tá bom, toma aqui sua certidão de nascimento. Naquele momento, nasceu João Nery. E nasceu João Nery, analfabeto, um João Nery que nunca tinha ido à escola, um João Nery que nunca tinha tido uma experiência profissional antes, um João Nery que não tinha. O João Nery era mestre em psicologia, professor da universidade, como ela ainda, né? Então, quando recebeu aquela certidão de nascimento como ele, começou do zero. Então, para você verificar a importância que tem um registro de nascimento, né, em acordo com a sua identidade. Então, esses problemas todos, João Nery passou, né, como várias das pessoas passaram. E aí nós chegamos hoje ao entendimento do CNJ. Esse entendimento é muito importante, tanto no enunciado 42, quanto no enunciado 43, de demonstrar, reconhecer que a identidade de gênero não está relacionada aos aspectos biológicos,
físicos. Quando comprovado o desejo de viver e ser aceito como pessoa do sexo oposto, resultando em uma incongruência entre a identidade determinada pela anatomia de nascimento e a identidade sentida, a cirurgia de transgenitalização é dispensável para a retificação de nome no registro civil. Porque até esse momento se pensava, para eu, juiz, determinar que a pessoa possa alterar o seu nome, eu preciso primeiro que ela faça uma cirurgia. Esse era o pensamento. Porque até aquele momento, o transexual era aquele que passava por uma cirurgia. Posteriormente, então, saiu esse enunciado que pautou o pensamento dos magistrados no Brasil. E depois o enunciado número 43. É possível a retificação do sexo jurídico sem a realização da cirurgia. Então, aqui fala de nome, aqui fala de sexo. É obrigatório? Os juízes têm que seguir os enunciados? Não. Isso é uma orientação. E aí vou te dizer, professor, de todas essas... o seu texto coloca, né, na verdade, nós temos, sim, um passo para o futuro. Né? O Brasil deu um passo muito grande para o futuro nessa temática. Mas ainda poderia ter feito mais. Nós não temos uma legislação que iguale a todos os brasileiros do Sul até o Norte nas questões trans. Nós ficamos, então, à mercê do entendimento pessoal de cada um daqueles juízes ou daquelas cortes pelas quais as pessoas irão passar. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos conseguindo bons resultados. Mas posso te dizer que ainda estamos na sorte, porque alguns magistrados, infelizmente, não conseguem compreender a temática da transexualidade. Tá? Então, esses enunciados são importantes porque já pautam um pensamento nacional, certo? Mas ainda não é aquele pensamento que não há uma determinação para os tribunais. Quanto à questão do nome e do sexo, é importante que, no momento do nosso nascimento, uma análise muito superficial é realizada para dizer se nós somos do sexo feminino ou masculino. Somente quando a análise visual ela não é completa, é que se faz outro tipo de exame para verificar se é masculino ou se é feminino. Mas, no contexto da maioria, a simples observação já diz, tem um pênis, é um menino, tem uma vagina, é uma menina, e esse X, porque é um X, que o médico coloca na hora ali do relatório de nascido vivo, esse X vai pautar a vida inteira daquele sujeito que acabou de chorar na maternidade. Às vezes chora por vários motivos. Né? E esse momento do registro é que pode ser o grande problema da questão trans. Aqui que nasce o registro, aqui é que nasce o problema. Né? Porque nós temos, inicialmente, alguma coisa que se entende por imutável, que é o assentamento de nascimento. Nome e sexo. Isso é tido como imutável. Era tido como imutável. O nome é importante porque eu preciso de uma representação em sociedade. Ao mesmo tempo que eu digo que eu sou Patrícia, eu preciso que a sociedade me identifique como Patrícia. A sociedade precisa me identificar como Patrícia, porque se eu estou aqui como Patrícia e te digo um nome que você não me identifica, vai gerar uma insegurança. Vai gerar uma insegurança. Então, o nome é capaz de gerar uma segurança nas relações. Ele tem dois fatores, de identidade e de identificação. Então, aqui, o nome é um dos vários elementos que a gente tem de identificação civil. Hoje, todos nós somos um número de CPF, na verdade. Mas, socialmente, nós temos um nome. Eu me apresentei aqui a vocês. Vocês também, quando vierem falar comigo, vão apresentar o nome. Nós estamos ligados a esse nome. Então, o nome diz muito da nossa identidade.
Então, a questão de ser imutável o nome, aqui é que, na verdade, há uma imutabilidade, mas não absoluta. É uma imutabilidade relativa. E que nós podemos aplicar hoje, qual o dispositivo que a gente aplica para as ações de requalificação civil? Nós aplicamos a própria lei de registros públicos. Tá? Porque quando o prenome causa uma situação de constrangimento, permite, então, que nós peçamos judicialmente a alteração. Diferente da Argentina, por exemplo. Lá nós temos uma legislação na Argentina que basta o sujeito ir no cartório, fazer um requerimento, assinar e pronto. Nome e sexo pode ser mudado diretamente no cartório sem a intervenção do judiciário. Aqui nós ainda somos dependentes da intervenção do judiciário e também do entendimento do magistrado. Tá certo? Nós temos dois projetos de lei hoje, um no Senado e um na Câmara, e, infelizmente, parados. Um já foi concluído, tá? Já foi engavetado, e esse aqui está parado. Está parado desde maio de 2016 na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Está parado. Tá? Esse projeto, denominado de Lei João Nery, vai fazer todo um estatuto que regula a situação trans, inclusive a possibilidade de alterar nome e sexo dos cartórios, sem precisar passar pelo procedimento judicial. Tá? Então, aqui, professor, aqui mostra que a gente está dando passo. Tá certo? A gente está dando passo. Tá? Mas nós temos um judiciário muito forte e que faz hoje a aplicação dos princípios constitucionais para garantir direito à igualdade, direito à não discriminação, direito ao desenvolvimento da sua personalidade e também o princípio do direito à felicidade. Então, hoje, os nossos tribunais superiores estão como garantidores dessas aplicações, desses contextos constitucionais. É o que tem nos salvado. Certo? Em alguns casos, tem nos salvado. Em muitos casos, tem nos salvado hoje. Tá? Nós não temos nenhum tipo de legislação que garanta uma igualdade para todos os brasileiros em todos os tribunais ao mesmo tempo, pela mesma causa. Tá?